Olá, boa noite. Bom estarmos aqui juntos. Quarta-feira, dia especial aí de oração, de encontro. Dia para a gente desafogar assim um pouquinho da nossa rotina e dar um respiro assim para a gente chegar até o sábado, né? Eu sei que para muitos de nós as semanas, os dias aí têm sido muito difíceis e eu espero que você possa ter um momento de paz, um momento de encontro especial com Deus nessa noite. Tenho orado por você e tenho desejado que você possa ter uma experiência muito, muito especial com Deus, onde você possa realmente, verdadeiramente sentir a presença de Deus na sua vida. Nós vamos então orar e vamos então iniciar a mensagem de hoje. Espero que ela fale de maneira muito, muito especial ao seu coração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Estamos no meio da semana, hoje é quarta-feira, temos o nosso encontro especial com o Senhor e com a nossa família e agradecemos porque o Senhor tem sido muito bom. Muitas, muitas bênçãos temos recebido do Senhor. E é verdade que há algumas coisas que pedimos ao Senhor que ainda não temos resposta. E muitas vezes isso pode trazer dúvidas, inquietações ao nosso coração. E nós queremos pedir ao Senhor que nessa noite o Senhor fale conosco, que o Senhor acalme as nossas angústias, acalme o nosso coração, nos dê paz e nos ajude a confiarmos, sairmos desse encontro com a nossa confiança renovada no Senhor. Cuida de nós, nos fale com muito carinho nesta noite. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos tratar hoje de um tema. Eu quero conversar com você sobre um tema que eu imagino que, assim como para mim isso já veio muitas vezes, imagino que talvez para você isso deva ter passado algumas vezes no seu coração. E a ideia da nossa conversa hoje é a gente tentar entender um pouquinho por que, se Deus ele já sabe, né? Todas as respostas, ele já sabe tudo que vai acontecer. Por que que quando Deus, mesmo sabendo o que vai acontecer, ele ainda assim nos convida a orarmos? Ele já sabe, né? Então, por que que ele insiste com a gente para orar? E são algumas coisas assim que mexem assim com o nosso coração, né? Talvez essa pergunta mexa aí no seu coração, talvez exatamente no que você está passando agora, alguma situação que você está passando agora. Talvez uma tragédia, uma perda muito grande, uma dor muito grande. Então, se Deus já decidiu o que vai acontecer, por que eu preciso orar? Olha, de alguma maneira, a gente permanece mais unido a Deus, a gente tenta confiar em Deus nessas coisas que muitas vezes não fazem sentido e a gente fica guardando aí essas respostas, né? A gente fica tentando compreender, tentar de tudo isso aí, tentar fazer algum sentido pra gente. E para muitos de nós, a gente chega aí nessa encruzilhada, né, entre a fé e o conflito, a fé e a negação, a fé e a dúvida, né? E para falar um pouquinho da maior tragédia humana, né, que é a morte, a gente simplesmente não consegue compreender, avaliar, fazer sentido e colocar isso na nossa mente, né? Porque nós somos criados para viver para sempre, perfeitos, dentro do plano que Deus fez para nós. Então, a morte é completamente contrária a tudo que Deus quis para nós. E a dor que ela traz para a gente, né? É algo assim incomparável. É, é, eu estou usando aqui o exemplo da morte, né? Mas claro que tem outras perdas e dores da vida também que traz muito sofrimento. E essas perdas, né? Só por si, né? Já são assim muito difíceis da gente compreender. Mas e quando então, né? Que é o que a gente vai tentar compreender aqui nessa noite hoje.
Mas quando então se eu estiver orando para que Deus traga cura ou uma solução, e isso nunca acontece. Então, vamos tentar parar aqui um pouquinho e ver aqui o que acontece quando a gente não consegue chegar, alcançar, não consegue aquilo que nós estamos pedindo. De novo, se Deus já sabe o que vai acontecer, então por que que ele me pede para orar? Será que existe aqui nessa oração alguma falha? Eu não estou falando as palavras direito, eu não estou ajoelhado da maneira direita, eu não estou na posição correta? Ou será que a minha fé não é suficiente? Tem alguma coisa faltando aqui? Ou será que Deus ele me pede para orar e aí depois ele simplesmente não responde e fica por isso mesmo? Será que Deus está com raiva de mim? Né? Será que Deus realmente é bom? Ou será que Deus é justo? Eu mereço isso que eu estou passando? Será que Deus realmente existe ou ele liga para mim? São tantas perguntas, né, que a gente pode trazer à mente, à tona aí num momento como esse. E eu fico pensando assim um pouquinho naquele testemunho, né? Mais do que orientação, ensino, né? No testemunho que Jesus deu dele mesmo, da sua relação com o Pai, lá em João capítulo 15. Se quiser abrir a Bíblia lá, nós vamos ler alguns versos aí. No Evangelho de João capítulo 15, eu preciso pegar esse testemunho de Jesus aqui e guardar, gravar ele no meu coração. A gente pode ler a Bíblia, a gente pode orar, a gente pode lutar com o texto, né, tentando entender, e a pergunta está aí, né? Se Deus já sabe qual é a resposta, por que que ele pede então que a gente pergunte, que a gente ore, que a gente peça, que a gente clame? Por quê? Por que que eu preciso orar? Por quê? Qual que é a finalidade, qual que é a razão disso? Até então que essa resposta, ou esse entendimento, essa compreensão do porquê precisa acender aqui no meu coração e pegar fogo assim para ficar bem gravado, marcado aqui mesmo. Então vamos lá? Vamos ler o texto aqui, Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler os versos 4 e 5. Olha só aqui, ó. Veja bem o que diz aqui Jesus. De novo, o testemunho dele. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Eu gosto muito, muito aqui dessa imagem, né, ilustração que Jesus colocou aqui para nós. Ele sendo a videira e nós os ramos que somos conectados, né, enxertados, precisamos estar ligados nele ali. Parece que é uma maneira assim muito especial que Jesus encontrou de falar assim conosco, especialmente aí essa imagem que cria aqui, né, dessa conexão nossa com Jesus, com o Salvador. E essas palavras, olha só que interessantes palavras, né? Parece que elas dizem assim, olha, eu dou a vida, eu criei você, para você viver assim numa conexão assim ininterrupta, constante comigo. E quando você fizer isso, você vai receber tudo o que você precisa. Percebe que o foco aqui não está nas ações, o foco não está aqui no que exatamente eu vou receber, mas o foco do texto aqui está falando dessa conexão, do permanecer ligado a Jesus, e aí então vem vida e vem tudo o que nós precisamos. Então, vamos pensar aqui um pouquinho aqui sobre essa conexão com Jesus, né? Não é isso que a oração traz pra gente? A oração não é essa oportunidade aí da gente oferecer tudo nosso, todas as nossas emoções, sejam elas boas ou ruins, os nossos pedidos, as nossas emoções, as dores, né? As dores físicas, as dores da alma, as dores emocionais, nossas alegrias, oferecer cada
pedaço, cada parte do nosso corpo, da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma, tudo. Resumindo aí, não é isso que é a oração? Essa conexão aqui com Deus? Olha só de novo aqui, ó. Eu gosto demais dessa expressão. Permaneçam em mim. Parece uma frase assim, um comando, né? É simples, mas lembra muito aqui que tem tantas coisas na vida que tentam me afastar de Deus. E com muita frequência, por meio da oração, eu posso deixar todas essas outras coisas de lado. E agora reforçar aqui essa conexão, ou entrar de novo aqui nessa conexão com Deus e permanecer ali ligado, unido com Deus. A Bíblia diz para nós que aqueles que permanecem em Deus, que permanecem nessa conexão aí, por meio da oração, da comunhão, né? A Bíblia diz que eles dão frutos. Não foi isso que nós lemos no texto? Não quer dizer que nessa conexão, ou por meio dessa conexão aqui, a gente vai ganhar aqui um gênio da lâmpada, né? Alguma coisa especial que vai agora realizar todos os nossos pedidos, os nossos desejos, exatamente do jeitinho que a gente quer. Mas esse texto está dizendo que o Espírito Santo que está agora dentro de mim, ele atua, se move para trazer à tona todas essas coisas que eu não consigo fazer sozinho. Lembra lá em Gálatas? Você conhece o texto muito conhecido, né? Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, quando fala lá do fruto do Espírito, né? E tem a lista lá, né? Você lembra? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora, eu fico me perguntando aqui, se esse chamado que Deus faz à oração para nós orarmos, mesmo nos momentos mais difíceis, escuros, né, dolorosos da nossa vida, esses momentos onde a dor é muito grande, onde as coisas acontecem e não é o que eu queria, não é nada do que eu queria. Foi Deus fez com que fosse assim, lógico, pensando aqui na última instância aqui, né? Não para levar a gente para um momento de dor, de sofrimento, mas para atender às nossas necessidades no meio dessa dor. Pensa aqui comigo. Se a oração, então, é esse vaso, esse recipiente, né? Que nos leva, então, para uma situação, uma experiência, onde, então, a gente tem essa conexão com o Espírito Santo. E esses frutos, agora, o fruto, né, do Espírito, ele é produzido, assim, de maneira sobrenatural, né? Mas que eles são tão necessários para nós, para a nossa vida espiritual e também para abençoar a outros. Agora, talvez a razão, né, pela qual o nosso Pai do céu nos chama para orar também, mesmo quando ele já sabe, né, qual vai ser o resultado, o que vai acontecer e vai ser alguma coisa diferente daquilo que eu estou pedindo, talvez possa ser esta. Pensa aqui comigo. Se no grande amor de Deus por mim, Deus já sabe quando vem aquele impulso, aquela vontade, a gente experimenta assim, então todo o mal que o mundo pode trazer assim sobre nós, a gente justamente nós vamos precisar nesse momento da presença do seu Espírito, do conforto dele comigo. Já parou para pensar um pouquinho nisso? Agora, olha só uma coisa aqui, ó. Deus, ele atende às nossas necessidades, a Bíblia diz isso para nós, mesmo antes de a gente pedir. Não é assim? Então, quando a gente se reúne para orar e nós apresentamos os nossos pedidos a Deus, de novo, como Deus é onisciente, né? Ele já sabe o que vai acontecer, mas esse Deus também que é onisciente, é soberano, ele decide sozinho, ele não precisa pedir permissão para mim, né? E ele então se conecta conosco aqui, agora ele vai trabalhando, operando em cada um de nós, o que ele já sabe também que nós iremos precisar.
sejam nos próximos dias, semanas, meses, anos, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Na graça e na misericórdia infinita de Deus, Ele nos chama, nos faz esse convite à oração para que a gente possa colocar então aos pés dele toda a nossa dor, por mais profunda que ela possa ser. E a gente começa agora a receber da infinita providência dele, da sua bondade, do seu amor. E eu queria trazer para vocês aqui um exemplo muito especial da vida de Jesus, até porque Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas, né? E nessa situação aqui também não seria diferente. Por isso eu quero chamar a sua atenção, quando nós estamos passando, você e eu podemos passar por um momento como esse, a gente não vai enfrentar nada que Jesus já não tenha enfrentado, tá? E ele já venceu. O mais importante é isso, né, para nós agora. Ele já venceu muito antes de nós, ele nos dá a vitória. E eu queria lembrar com você aqui o momento de Jesus ali antes da cruz. Lá em Lucas, vamos pegar o relato de Lucas? Lucas capítulo 22, versos 42 e 43. Ali Jesus está nos momentos finais, antes dele ser traído, brutalmente assassinado, né? Terrível sofrimento físico de Jesus. Suportar o peso do pecado também, da separação que o pecado trouxe entre ele e Deus, o pecado de toda a humanidade, todos os meus pecados, todos os seus pecados, todos os pecados de todas as pessoas que já viveram e vão viver ainda nesse mundo. E o que Jesus faz agora nesse momento? Jesus já sabia qual ia ser o resultado. Esse era o plano da salvação, ele tinha vindo por isso. Mas o que Jesus faz? Jesus ora. No meio da dor mais profunda que Jesus estava experimentando, e ele já sabia qual seria o resultado. Mas mesmo assim, nesse momento, nessa circunstância, Jesus agora, através da oração, ele chega e se aproxima ainda mais do Pai. Vamos ler o texto? Lucas capítulo 22, versos 42 e 43 diz assim, olha, Jesus, a oração de Jesus: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E agora, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Olha só que cena é essa, né? Jesus está aqui, uma dor que faz ele suar gotas de sangue. E agora ele se entrega de uma maneira poderosa, bonita. A gente vê Jesus aqui de maneira honesta diante do seu Pai, apresentando o seu pedido. Pai, é possível, tem outro jeito. Eu não quero passar por essa dor, tem outro jeito. Mas se não tiver outro jeito, seja feita a tua vontade. A gente vê ele ali derrubado, sufocado, experimentando todo o peso da dor, a separação que trazia entre ele e o Pai. E a gente vê Jesus nesse momento reconhecer a verdade para ele e para nós, que mesmo quando tudo está parecendo escuro, sem solução, mesmo quando a gente não vê ou a gente não entende, ainda assim nesse momento, é a vontade de Deus que deve estar acima de tudo, ela é suprema. O sofrimento de Jesus, nesse momento, fazia parte do plano da salvação. E mesmo que ele tenha pedido ao Pai e não mudou a rota, né, dele ali, mas trouxe Jesus um pouquinho mais para perto do Pai. E acabou Jesus sendo então fortalecido, confortado por aquele anjo que esteve ali. A dor não foi embora, a dor continuou, mas nessa dor, através dessa dor e da oração,
que Jesus apresentou ao Pai. O Pai deu para ele naquele momento o que Jesus precisava. O conforto, a certeza de que, mesmo que Jesus não sentisse, mesmo que aquela conexão estava ali, vamos dizer assim, interrompida naquele momento, mas o Pai não o tinha abandonado. E o anjo, naquele momento, naquela experiência ali, o anjo foi a demonstração de que o Pai estava com ele. E quando a gente passa por um momento de dor, de inquietação, de dúvida, de desespero, de angústia, a gente faz exatamente o contrário, né, do que Jesus permitiu que Deus fizesse por ele. Em vez de a gente se aproximar de Deus, a gente orar, lamentar, né, clamar, pedir, em vez de a gente fazer isso, de nos submetermos, né, de maneira honesta, como Jesus fez, Pai, seja feita a tua vontade, né? A gente frequentemente, assim, na maioria das vezes, a gente permite que essa dor nos afaste de Deus. A dor parece que traz pra gente, inspira a gente, assim, um orgulho, né? De que nós sabemos, né, o que é melhor. E Deus não tá nem aí pra gente, que Deus não tá lutando por nós. E tudo isso é um engano. Agora, quando nós entramos em oração e de alguma maneira assim a gente busca de Deus assim aprimorar ou melhorar essa conexão com o nosso Salvador, né? A nossa conexão na videira, né? Da imagem do texto lá que nós lemos primeiro. Nem sempre a nossa dor vai ser retirada, nem sempre o nosso problema vai ser resolvido no tempo ou na maneira que nós imaginamos. Mas Deus cumpre a sua promessa de estar conosco. A gente, ao invés de experimentar esse sentimento assim de abandono, de derrota, a gente experimenta Deus, a gente experimenta a presença confortadora, poderosa dele. A oração enche o nosso coração de esperança ao invés de medo, de angústia, de desespero, né? E Deus faz brotar em nós os frutos. Então a gente pode partilhar, né? Não apenas a gente pode experimentar, mas a gente pode partilhar com as pessoas que estão à nossa volta o que só o Espírito Santo pode realizar. Vamos para deixar bem marcado aqui. Vamos lembrar o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Deus usa essas oportunidades para desenvolver, mesmo no meio da dor mais profunda, desenvolver esse fruto, desenvolver um caráter, uma vida, para mim e para você, mais parecidas com a vida de Jesus. Então, vamos lembrar a pergunta? Por que é que Deus então nos chama para orar, quando Ele já sabe as respostas? Eu quero crer que tem menos a ver com o resultado, né, que nós buscamos, desejamos agora, imediato dessas situações, mas tem mais a ver com a nossa salvação, com os resultados que a gente só vai conseguir medir na régua da eternidade. A oração nos faz entrar agora, aqui, na presença de Deus, independente de que momento, que situação, que local que seja. A oração desbloqueia, né, o poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em nós, e traz para nós cura e orientação, traz para a gente uma ponta, uma direção segura para a gente ir, mesmo que essa direção seja passando pelo meio do vale da sombra da morte. E quando a gente apresenta os nossos pedidos a Deus, que Deus já conhece, Ele vai nos dar as respostas para as perguntas que nós nem fizemos ainda, para as necessidades que a gente nem sabe que tem. Mas Deus, pensando na minha e na sua salvação, Deus já vai preparando desde agora
às respostas e ao atendimento das necessidades que nós temos, antes mesmo de a gente pedir e de a gente reconhecer que nós temos essas necessidades. Deus abençoe você. Você está passando por um momento difícil, de perguntas, de dúvidas, de questionamentos, de inquietações. Não esqueça o exemplo, o testemunho de Jesus. Permaneça, permaneça, permaneça ligado ao Pai, mesmo quando a vontade do Pai for diferente da sua, mesmo quando a dor no momento não for aliviada. Permaneça. Deus está com você e Deus está trabalhando, Deus está agindo poderosamente para a sua salvação. Você ora comigo? Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado porque mesmo quando não podemos ver, sentir ou compreender onde o Senhor está, o porquê estão acontecendo essas coisas conosco, nós temos a promessa e a certeza, e através da nossa busca ao Senhor pela oração, através da oração, nós podemos receber o cumprimento da promessa. Nós podemos receber o cumprimento da tua paz. Nós podemos receber um coração que se aquieta, se acalma e é conduzido pelo Senhor. Por isso, nesse momento, Pai, clamamos a Ti. Acalma o nosso coração e nos traz, nesse momento, a oportunidade de crescermos, de desenvolvermos o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por favor, Senhor. Muitos de nós temos passado por momentos muito difíceis. Talvez muitos também continuamos ainda com questionamentos, com dúvidas, com perguntas que ainda não tivemos as respostas. Mas nos ajude a confiarmos no Senhor. Nos ajude a entregarmos tudo, não apenas coisas, mas a nossa vida inteiramente nas tuas mãos. E ao olharmos para o exemplo de Jesus, o testemunho de Jesus, possamos lembrar de permanecer nessa conexão com o Senhor. Nos abençoe, nos ajude, dá-nos mais uma vez a tua paz e a bênção da tua presença conosco. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até o sábado a gente se encontra. Tchau, tchau. Fique com Deus.